tema que eu me propus a explorar com vocês hoje é a necessidade de, em algum momento, a astrente ter o seu valor estabilizado. O Código de 2015, ele apresentou, além das possibilidades que a gente já conhecia no Código anterior, a possibilidade de alteração do valor da multa da astrente quando houver o cumprimento parcial da obrigação, podendo o juiz alterá-la ou até mesmo extingui-la, conforme for o caso. Isso está previsto no artigo 537 do Código de 2015. O foco aqui, então, que eu vou trazer para vocês, primeiro eu vou trazer 3 situações para distinguir bem do que a gente vai falar, e depois vou começar a esmiuçar cada uma delas. São 3, então, hipóteses que eu vou ter, ou pelo menos 3 básicas, onde eu vou ter alteração de astrente. Quais são elas? A primeira hipótese é quando, em razão da fixação da multa, em razão da fixação do valor, em razão da determinação da forma da incidência dela, quando o devedor toma ciência dessa fixação, ele, não contente com essa fixação, descontente, em desacordo, recorre. Há recurso cabível para esse momento e, em função desse recurso, ele entra, então, com o agravo de instrumento. Então, essa é a primeira hipótese que eu vejo possibilidade de alterar. Fixado, dentro daquele prazo, a parte recorre. O que vai acontecer? Se o recurso for provido, vai haver a alteração daquela decisão que fixou o valor da multa. E como vai haver a alteração, eu vou substituir aquele valor. Então, eu vou estar, sim, substituindo, entre aspas, um valor para trás, né? Mas eu tenho que lembrar vocês que esse agravo é passível de atribuição de efeito suspensivo. Então, é possível que, se for atribuído efeito suspensivo, que essa multa sequer venha a incidir, ainda que haja o descumprimento, enquanto perdura a discussão do valor da multa, se está correto ou se não está correto. Se eu podia aplicar para esse caso específico multa ou não. Então, essa discussão tem que ser trazida na primeira vez, no primeiro momento, na primeira oportunidade de recurso, para que ela possa ser levada até a superior instância. Então, essa é a primeira situação. A segunda situação, aí sim vem a situação do artigo 537, parágrafo 1º, que é quando o credor da obrigação se dá conta que a multa que foi fixada e que já está incidindo, porque o devedor já está descumprindo, né? Ele se dá conta que essa multa não é suficiente. O que ele faz? Informa ao juiz que essa multa não é suficiente, e aí vem o parágrafo 1º, que diz que o juiz pode, de ofício ou requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa, vincenda ou excluí-la. Por que o artigo fala em vincenda? Porque, na realidade, você tem que imaginar que o juiz fixou a multa, fixou um prazo para cumprir. Nesse prazo que ele fixou, a parte não cumpriu, e, a partir dali, começou a incidir a multa. Digamos, R$ 500 por dia. Primeiro dia, não cumpriu. Segundo dia, não cumpriu. Terceiro dia, não cumpriu. No 8º dia que ele não cumpriu, e aí a nossa multa já está em 4.000, o credor informa ao juiz, olha, eu acho que a multa foi muito baixa, vamos aumentar a multa. O juiz majora, que é aquela possibilidade que está prevista ali. Pode? Pode. Mas o que vai acontecer? A alteração do valor fixado só vai incidir nas parcelas para o futuro. Aqueles primeiros 8 dias que já teve a aplicação da multa permanecerão com esse primeiro valor, que não foi suficiente. Então, eu vou ter R$ 500 por dia até o 8º dia, e se a alteração se der a partir do 9º dia, é a partir dali, das vincendas, que eu vou ter a alteração. Então, eu tenho 2 situações bem distintas entre a primeira e a segunda. Porque, na primeira, eu vou substituir aquela primeira decisão, e aí, então, eu altero todo o valor de todos os momentos, desde o momento da fixação, enquanto que, na segunda, é só para frente. E a terceira hipótese que a gente tem, e que é bastante comum e vocês devem conhecer, é que
é possível a alteração do valor do produto. Ai, chegou meu algoz. Ele vai se insurgir contra mim. É possível a alteração do produto do valor da multa quando ela chegar num valor muito, muito alto e desproporcional. A diferença que tem nas três é que as duas primeiras, quando eu entro com agravo ou quando eu peço para o juiz para ele refixar, nesses dois casos, eu estou tratando especificamente de alteração do valor da multa, daquela multa da incidência dela, do 1 dia. E quando eu falo da terceira, que é quando o STJ vai lá e reforma porque chegou num valor muito alto, eu não estou mais falando do valor da multa em si, mas sim do montante aonde ela chegou. E há uma diferença nisso. Muito bem. O foco aqui, então, que eu queria trazer para vocês, é que eu acho que, em algum momento, essa multa tem que se estabilizar. Que momento vai ser esse? Vejam bem, a Astrente ela foi criada para dar força, para dar voz para o Poder Judiciário, para que as determinações do Judiciário fossem cumpridas pela parte e pela sociedade. Nessa mesma linha, a gente tem o Contempt of Court, tem a sanção pecuniária civil da portuguesa e, aqui no caso, eu estou trazendo a Astrente para dizer para vocês que nenhuma delas tem o desprestígio ou essa possibilidade de alteração que o STJ dá, nessa nossa terceira hipótese, como a nossa Astrente brasileira tem. Essa multa que foi criada pela jurisprudência francesa, ela tem sempre a característica de ter um valor muito alto em relação ao patrimônio do obrigado. Não é, na verdade, não tem que guardar nenhuma relação com a obrigação em si, mas sempre com a capacidade econômica daquele obrigado, porque é aí que eu vou efetivamente dosar a coercitividade. Se eu for relacionar com o valor da obrigação principal, talvez o valor da minha obrigação principal seja baixo em relação ao patrimônio do obrigado. E aí essa multa não vai causar espécie, ela não vai causar a coerção que ela precisaria. Quando, então, foi criada a multa, era justamente para que o devedor preferisse cumprir a obrigação principal do que ter que se subordinar àquela multa, do que sentir no bolso aquela multa. O Instituto de outorgar essa efetividade, então, à tutela, a gente não pode negar que, além de eu dar a efetividade para a tutela, eu dou também uma força para o Poder Judiciário, eu dou uma voz mais forte, eu dou um comando que vai ser mais respaldado também por essa medida e por esse instituto. O valor fixado por multa podia e pode ser alterado hoje a qualquer tempo, enquanto perdurar o descumprimento. Pelo menos é isso que se diz a voz corrente por aí. Por quê? Porque a gente entende que é para favorecer a coerção, ou seja, para adaptar o valor da multa que estiver muito baixo para majorar, ou, se ele estiver muito alto, para minorar. O ponto nevrálgico aqui é que a alteração ela deve se dar sempre que a obrigação ainda não foi cumprida. Por quê? Porque ela serve para melhor restabelecer a coerção em si. Depois que a obrigação já cumpriu, por que eu vou alterar a multa? Ela não tem mais coerção nenhuma. A multa já foi cumprida, o objetivo era multar, ou dizer que eu ia multar, para que cumprisse a obrigação. Se ele já cumpriu, eu não tenho mais por que alterar, eu não tenho mais por que rever aquele valor, né? Porque, caso contrário, eu estou dando aso à imaginação de todo mundo que, quando houver uma multa num valor muito alto, a gente vai sempre poder revisar. E aí, a multa não vai mais prestar para nada, porque aí vai ser o samba do descumprimento. O Código de 73, ele não dizia nada sobre a limitação de alteração após o cumprimento da obrigação, sendo que esse foi um posicionamento, foi um entendimento que foi criado pela jurisprudência. Na verdade, a interpretação do parágrafo 6º do artigo 461 do Código de 73 é que gerou, que criou essa possibilidade de alterar a qualquer tempo, porque o artigo em si dizia o juiz poderá alterar, mas não dizia quando. O a qualquer tempo foi trazido pela jurisprudência. Bom, no Brasil, o entendimento sempre foi, então, no sentido dessa possibilidade de alterar a qualquer tempo. E não bastasse isso, o legislador, então, de 2015, estabeleceu explicitamente que o juiz pode, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa, vincenda ou excluí-la quando ele verificar que ela se tornou excessiva ou insuficiente, ou quando o obrigado demonstrar que cumpriu parcialmente superveniente a obrigação ou uma justa causa para descumprir. Ainda que o legislador tenha reconhecido, através da inserção da palavra vincenda no texto da lei, que a alteração só pode se dar a partir da nova fixação, nos dias que já incidiu, permanece o valor anterior, a gente já tem decisões sob a égide do Código Novo, dizendo o seguinte: de fato, lá no artigo fala em vincenda, mas o artigo não fala nada sobre as vencidas. Então, como ele não fala nada com as vencidas, então, como não tem norma que proíba, eu posso alterar. Sim, já temos jurisprudência nesse sentido. Jurisprudência dizendo que eu posso alterar, então, as vencidas. Quando me parece que, na verdade, a inserção da locução vincenda é para deixar muito claro e chamar a atenção que a alteração se dá só para frente. Enfim. Hoje, a gente ainda tem jurisprudência, e não é pouca, que vincula o valor da multa ao valor da obrigação. E isso torna complicado a questão da coercitividade. O STJ diz que ele não pode compactuar, na verdade, com enriquecimento sem causa da parte. Então, que a alteração pode se dar a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença. Só que essa vinculação da multa com a obrigação, ela jamais existiu nas frentes da França, porque lá a vinculação sempre foi com o patrimônio do obrigado. O que a gente tem demonstrado, na verdade, através dessas jurisprudências, é que a nossa multa já não é mais tão coativa assim. Por quê? Porque, tendo em vista que, quando ela chega num valor muito alto, ela vem sendo alterada posteriormente, até mesmo na fase de cumprimento, até mesmo depois que a obrigação já foi cumprida, que a obrigação da onde gera aquela multa já foi cumprida. Alterar no sentido de adequar ao patrimônio do devedor ou à própria obrigação é para estimular o cumprimento, mas não pode ser somente para se adequar ao patrimônio do devedor. O momento, então, para eu questionar o valor da multa e me opor ou à multa em si, ou ao valor dela, ou à forma que ela foi fixada, é logo após que eu, devedor da obrigação, tomo ciência que ela foi fixada. Eu tenho meu prazo de 15 dias para entrar com o meu recurso. O fato, então, de eu poder entrar com o recurso e discutir todas essas questões, discutir a multa em si, a aplicação, se eu aplico ou não aplico essa multa, qual é o valor dessa multa, e, somado a isso, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a este agravo. E, inclusive, o STJ reconhece a possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos recursos posteriores, nesses casos, faz com que a gente tenha que pensar um pouco. Se o simples fato da multa ter chegado a um valor altíssimo não significa realmente uma desproporção na sua fixação, mas sim demonstra somente uma posição recalcitrante do devedor na atitude de não cumprir a obrigação que ele devia. Porque, na verdade, se por um lado eu tenho um devedor que tem uma multa que ficou muito alta porque ela incidiu por 280 dias, do outro lado, eu tenho também um credor da obrigação que esperou por 280 dias que a obrigação fosse cumprida e ela não foi. Então, eu queria trazer para vocês 3 exemplos, eu vou trazer 2 exemplos, se der tempo eu trago mais um exemplo, de situações que são muito comuns e eu imagino até que vocês possam se identificar com elas. A primeira delas, imaginem que o autor ingressa com uma ação para discutir um contrato, sei lá, de financiamento e pede a desinscrição do nome dele dos cadastros de restrição de crédito. E o juiz defere. Ainda que esse autor não tenha nem pedido a multa, o juiz pode, de ofício ou a requerimento, e, portanto, de ofício, ele defere a multa, ele fixa a multa no valor de R$ 500 por dia. E o banco descumpre. Certo? Descumpre. A gente não sabe por quanto tempo, mas ele descumpre. Fim da demanda, transita em julgado a decisão, e lembrando, então, aquele autor que ele tinha uma multa por um descumprimento por um tempo que ele não sabe qual é,
ele precisa liquidar esse valor, então ele precisa de uma informação que venha do órgão de restrição, quanto tempo ele ficou inscrito. Ele promove, então, a liquidação de sentença. E na liquidação de sentença, ele descobre que o tempo de descumprimento foram 300 dias, a R$ 500. A multa ficou 150 mil. O valor do financiamento que eles estavam discutindo era 20 mil reais. Podem imaginar o que vai acontecer, certo? O que faz o juiz? Apesar dele verificar que o valor é 150 mil, ele chega à conclusão que esse valor é muito alto. E, portanto, ele fixa o valor da multa, refixa o valor da multa, em um patamar condizente com o valor da obrigação principal, que era o contrato, que era 20 mil. Portanto, ele fixa em 20 mil ou 10 mil, readequando. Ele pode fazer isso? Ele faz. A segunda situação, imaginem que aconteceu a mesma coisa. Mesma ação, o juiz deu a multa sem nem que ela fosse pedida, R$ 500 por dia. Mas que, nesse caso, o nosso autor tem como comprovar, 10 minutos, tem como comprovar o valor, o tempo que houve o descumprimento. Nesse caso que ele tem como comprovar, finda, então, a ação que gerou aquela multa, finda a ação que tem, aonde ela foi fixada, ele entra com o cumprimento de sentença para receber o valor da multa, certo? Muito bem. Ele vai receber o valor da multa, apresenta o cálculo, rito que ele tem que entrar é pelo cumprimento de sentença do 523 da expropriação, e o que ele faz? Apresenta o cálculo, pedindo para o juiz que intime a parte para pagar no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários. A parte é intimada e não cumpre. O que acontece? O credor, o autor da ação, ele é intimado para pagar as custas da fase de cumprimento de sentença. E ele paga. No Rio Grande do Sul, o valor das custas são 3% do valor da pretensão. Então, no nosso caso, R$ 4.500. Ele vai lá e paga R$ 4.500 para começar essa execução. E aí, então, ele começa a persecução, sendo que o devedor impugna. E, quando impugna, alega que o valor da multa se tornou muito oneroso em relação à obrigação e ela é refixada. Vejam bem, o nosso autor era titular de um direito de crédito de R$ 150 mil, pagou R$ 4.500 de custas, tinha uma pretensão num título líquido certo e exigível, e do legítimo direito que ele já tinha reconhecido. A obrigação principal que gerou aquela multa já tinha sido cumprida. A ação já tinha até transitado em julgado em relação àquela obrigação principal. Ele sequer tinha pedido aquela tutela e ele passa de credor de R$ 150 mil a devedor, a sucumbente de 96,66% do valor da pretensão dele. Multa refixada em 5 mil, ele sucumbe em 96%. E, portanto, teremos honorários, doutor Gajardoni? Quem deu causa à ação? É tirando essa situação que eu ingresso com 100% de certeza, com títulos líquidos, certo e exigível, e simplesmente, quando eu estou lá na expropriação, executando o meu crédito, ele é alterado. Alterado de 100% de 150 mil, eu passo a sucumbente de 96% desse crédito. Eu não tinha só uma expectativa de direito, eu acho que eu já tinha algo mais. Né? Era bastante firme aquele título que eu tinha. Não pendia nem recurso. No caso aqui, a nossa execução ela já era definitiva. E, vejam bem, ele é surpreendido com a alteração. Isso realmente é um problema. Aceitar, então, que a alteração do valor do crédito, nessa fase que a obrigação já foi cumprida, é, para mim, modificar uma tutela que já está estabilizada. E essa alteração, ela leva à quebra de princípios basilares, tais como da segurança jurídica e do princípio da confiança. O princípio da segurança jurídica ele está calcado em 4 pilares fundamentais. São eles a cognoscibilidade, a estabilidade, a confiabilidade
e a efetividade. A confiança aqui, ela deve ser entendida em todas as dimensões, não só da segurança do direito, mas também da segurança do direito pelo direito, ou para o direito, frente àquele direito que eu estou postulando. Porque é somente com a conjugação dessas várias variáveis, dessas várias dimensões, é que eu vou ter a confiabilidade da segurança jurídica. A segurança jurídica está baseada na confiabilidade quanto à calculabilidade do ordenamento, com base na cognoscibilidade desse ordenamento. Vou traduzir. Olha só, o credor, ele só ajuiza essa ação de 150 mil. Esse cumprimento de sentença, ele só entra, ele só se move para tentar buscar esse dinheiro, porque ele tem certeza, porque ele confia, com base naquela decisão daquele processo, que inclusive já findou, que vai lhe ser alcançado aquilo que lhe tinha sido outorgado. Então, ele tem um título judicial e é com base nisso que ele tem essa calculabilidade necessária para a cognoscibilidade, porque, como ele já sabe como o judiciário tinha se manifestado em relação àquela multa. Foi ele que fixou, portanto, como é que ele iria agora, depois de findo todo aquele processo, alterar isso aí. Então, aceitar a possibilidade de alteração posterior ao cumprimento da obrigação é aceitar a quebra do princípio da confiança. E a segurança jurídica e a confiança legítima, elas estão imbricadas. A primeira, ela tem um objetivo que ele é impessoal. Ela diz direito, a segurança jurídica, ela diz direito a todo o ordenamento. Não a pessoa, não a parte, mas sim a todos os cidadãos, né? Ela dá confiança para que todos os cidadãos saibam e possam ter uma ideia de como é que esse ordenamento é aplicado. Enquanto que a confiança legítima tem uma visão já pessoal, que é a da parte, vinculada ao interesse individual daquela parte, porque ela faz referência a uma situação subjetiva e concreta, destinada unicamente a manter a situação reconhecida e determinada para determinado sujeito. Então, essa alteração do valor posterior, ela fere não só o direito individual da parte, que tem um determinado momento reconhecido em seu favor aquele direito através do título, mas ela também fere o direito impessoal do cidadão, que passa a não saber qual é o critério para a alteração. Como é que é a instabilidade? Então, não se pode aceitar ou esperar que a regra seja não ter regras, e que a regra seja a imprevisibilidade se aquele valor vai se manter ou não. Porque isso vai levar como consequência, por óbvio, que, em algum momento, o credor, que tinha direito a 150 mil e não era tão pouco, ele passe a pensar o seguinte: será que realmente vale a pena isso? Vale a pena eu entrar com essa execução? Porque pode alterar. Eu quero correr esse risco? Se isso começar a acontecer como uma tendência e os credores não passarem a executar esses valores, a gente vai estar dando uma mensagem para o devedor que ele deve continuar descumprindo e gerando multas altas, porque essas multas altas não serão cumpridas, porque o credor tem medo de virar sucumbente dentro da execução. Se, por um lado, então, eu firo a segurança jurídica quando eu faço essa alteração posterior, por outro lado, eu enfraqueço o próprio instituto da coerção, ou da astrente, que tinha como objetivo dar força e dar voz a esse judiciário. Então, quando o judiciário altera a multa lá na execução, ou lá na liquidação de sentença, ele está, na verdade, dando um tiro no próprio pé. Ele está mostrando que ele mesmo não confia naquilo que eles decidiram no primeiro momento e eles têm que alterar. E eles alteram por quê? Porque eles acham que chegou num valor que é muito alto e desproporcional. Não vou voltar à parte do desproporcional que a gente já tinha falado. Bom, a situação, então, de poder alterar e efetivamente alterar esse valor, ela tem demonstrado que cumprir a obrigação só traz um benefício para o devedor. Inclusive, o STJ tem, em alguns votos, a ponderação dessa situação, que eles não poderiam causar uma situação onde o devedor possa imaginar que ele está sendo beneficiado e, por isso, ele deixaria de cumprir as obrigações para gerar multas altas e passar sempre ao descumprimento. Há essa preocupação, mas, ao mesmo tempo, existe a revisão do valor. Terminarei. É por isso, então, que a gente tem que reconhecer
em nome dessa confiança legítima, a necessidade de estabilizar o valor da multa depois do trânsito em julgado da decisão principal, sob pena de ferir a segurança jurídica. Esse tema da coerção pelas astrentes, seja por elas ou pelas medidas atípicas que vão ser faladas no próximo painel, ainda vai trazer bastante repercussão. Como o Pedro disse ontem, a gente está aqui para falar também de coisas que alteraram na vigência do novo Código e como isso vem sendo aplicado. Então, eu trouxe para vocês 3 exemplos de aplicações, de entendimentos, que passaram a ter no STJ em relação a essas multas. A primeira delas foi uma decisão em julho do ano passado, onde não foi reconhecido, na verdade, a possibilidade do valor da condenação da astrente servir de base para os honorários do advogado. Ou seja, o advogado receberá honorários somente em cima da condenação do principal. Em cima do valor da multa, ele não recebe. Por quê? É bem verdade que nessa decisão, e ela é única ainda no STJ, eles deixam claro que é em razão do Código de 73. Mas o que diz o Código de 73? Diz lá no artigo dos honorários, no artigo 20, que, especificamente, deverá ser fixado o valor de 10% a 20% sobre o valor da condenação. E o que diz o STJ? Que multa não ostenta caráter de condenação. E só uma acessoriedade de uma medida coercitiva. Terminarei. O segundo exemplo que eu ia trazer para vocês do STJ é que agora as astrentes podem ser aplicadas também no processo penal. É um instituto do processo civil, mas está sendo aplicada também no processo penal. Como? Muito fácil. Pegaram o Código de Processo Penal e disseram o seguinte: tem uma norma lá que diz, como eu não sou estudiosa do processo penal, a norma diz mais ou menos o seguinte: toda vez que não tiver uma lei específica sobre determinada matéria, poderá ou se usará subsidiariamente o Código de Processo Civil. E, como não existe nada falando sobre medidas coercitivas e astrentes, eles estão, sim, aplicando as astrentes nos processos penais. E a terceira situação, e agora eu vou acabar, é que se pode aplicar essa medida coercitiva também a terceiros, e não só às partes. Isso é uma grande revolução. Na verdade, a gente estava sempre com aquela ideia fixa, que eu só podia ficar dentro do processo e aplicar às partes do processo essa medida coercitiva. A gente sabe, por exemplo, que o contempt, nos países anglo-saxões, pode ser aplicado a terceiros. Pode ser aplicado até, em determinados lugares, ao próprio advogado. Mas aqui a gente não tinha visto essa evolução. E essa evolução veio na jurisprudência da STJ, que está reconhecendo a possibilidade de aplicar. E eu vou dizer para vocês qual é o caso, que vocês agora vão ficar espantados, mas que faz algum sentido. São, por exemplo, em situações onde é solicitado para o provedor que o provedor forneça a cópia dos e-mails do sujeito parte do processo. Então, eles mandam um ofício para o hotmail.com, que o Hotmail tem que entregar a cópia dos e-mails. E o hotmail.com não entrega. Ele é terceiro, ele não faz parte dessa relação processual, mas ele terá, sim, combinada contra ele multa de astrente. Também, para as quebras de IP, né, para descobrir o IP das máquinas, eles também estão aplicando essas medidas, normalmente em inquéritos penais. Então, acho que são 3 decisões paradigmáticas. Não sei o que vai acontecer no futuro. Espero que as astrentes sirvam, sim, de base de cálculo para os honorários, porque, na verdade, elas dão muito trabalho. E dão muito trabalho ao advogado justamente porque podem ser alteradas. E elas voltam a ser discutidas várias vezes dentro do processo. E, então, como a remuneração do advogado tem que ser feita com base no esforço e no trabalho que ele fez, nada mais justo que elas integrem a base de cálculo. Cristina, e como é que a gente vai fugir da hipótese da condenação que dizia o artigo 20? Muito simples. Existe, no artigo 85, a previsão não só da condenação, vírgula, mas também do
proveito econômico. Portanto, eu já consigo desvincular daquele conceito que o STJ usou, condenação, para dizer que é, sim, um proveito econômico da parte, o valor que vai vir para ela, a multa, certo? Muito obrigada. E agora eu me coloco à disposição dos tubarões, que vão ser contra o meu posicionamento. Muito obrigada.